Rádio Metropolitana, a nova rádio do Grande Porto para todo o mundo. E já estamos em estúdio com a nossa Paola Monteleone. Paola, que saudade! Pois é, há quanto tempo, né, Mônica? Há tanto tempo. E hoje vamos falar, aliás, vem falar sobre o marketing pessoal, ou seja, sobre a nossa imagem, como nos devemos apresentar, não é? Não só no nosso círculo de amigos, como no trabalho, junto do nosso humor. Pois é. Coisas importantes, Paula. Vamos falar um pouco sobre o branding empresarial, a imagem pessoal, né? Tem uma frase muito forte, mas é uma frase muito expressiva para essa questão, que é: ninguém tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. É tão importante a gente ter um marketing pessoal, porque o marketing pessoal é um conjunto de ações, de atitudes que você adota com a finalidade de revelar o que você tem de melhor para o mercado. Ou seja, nós somos uma marca. Então, se não cuidarmos dessa marca, o mercado pode nos ler de uma forma errada, né? Então, o que a gente precisa é estar com a imagem no mesmo acordo com o nosso conteúdo, né? Então, a gente precisa se apresentar bem no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente pessoal, no amor, nos círculos de amigos, da família, né? Então, para isso é muito importante a gente estar sempre verdadeiro com a gente mesmo, ou seja, confortável dentro da nossa pele, dentro da nossa imagem, da nossa forma de vestir, da nossa forma de gesticular, de falar, né? Porque a imagem é um conjunto, né? É a forma como nós falamos, como nós gesticulamos, como nós olhamos, como nós cumprimentamos as pessoas, né? Esse é um conjunto de atos, ações e informações que damos ao outro, né? E que o outro pode fazer uma leitura bem usados, não é? Sim, e pode ser feito de uma leitura certa ou errada se nós não estivermos de forma correta. Por exemplo, se estamos descabelados, né, com o cabelo fora do sítio, isso às vezes acontece, né? A gente sai ao vento e o cabelo sai do lugar, ou estamos na chuva, como hoje, um dia, por exemplo, né? E pegamos chuva e o sapato suja e nós chegamos para uma reunião de trabalho, né? Se não tivermos o cuidado de olhar para o pé e dar uma limpada no sapato, podemos passar uma leitura errada, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com a forma no qual nos apresentamos, porque essa pode ser uma única oportunidade, né? Então, e a gente precisa transformar isso. E a marca que a gente traz também vai fazer sentido para onde nós vamos trabalhar, ou seja, as empresas também recrutam pessoas que tenham essa mesma linguagem. Então, por isso é tão importante estarmos alinhados com a marca da empresa, ou seja, com a forma com que a empresa também quer se apresentar ao mercado, né? E um dia deste eu estava exatamente numa empresa e o recrutador teve muito cuidado de dizer aos presentes que gostaria de não ter que dizer isso, mas tinha que dizer, mas que evitassem os calções e as camisolas dos futebols, não é? Claro. E os gorros. Sim. E as pessoas ficaram admiradas. E ele disse, não, eu estou a chamar a atenção porque já, efetivamente, chegaram aqui ao local de trabalho assim. Sim, não, e nos homens, por exemplo, se chega com a barba por fazer, porque tem uma barba por fazer que é um estilo, que é um gênero e que você, dependendo do lugar onde você vai, é super tranquilo de você fazer uso. Mas tem alguns que dão um aspecto de que não se cuidaram, né? Então, assim, por exemplo, você imagina você ser atendido por um gerente de banco que não fez a barba, né? Que tá com aquela dá mau aspecto. Você já vai tratar com ele de uma forma que você já não tem, ele não passa a mesma credibilidade, né? Então, por isso é muito importante cuidarmos dessa nossa imagem, né? Somos cerceados, né? De que forma você olha para a pessoa? Você olha no olho, né? Sim. Você aperta a mão e é fraco na hora que dá esse aperto de mão, ou você aperta a mão com firmeza, né? Como é que está seu ombro? Seu ombro tá curvado ou seu corpo tá ereto, né? Seu corpo está no lugar, a sua cabeça está em pé. Você precisa fazer o canal de olhar no mesmo nível, né? Ninguém olha nem de cima nem de baixo, né? A gente tem que olhar de forma profunda, verdadeira, porque o olhar precisa passar esse ar verídico,
né? E uma energia positiva. Exato. E do que você tem, né? Do seu conteúdo. Claro. Né? Então, é muito importante esse conjunto de ações. E hoje as empresas estão muito preocupadas com esse tipo de coisa, porque a pessoa que vai fazer parte da empresa, os funcionários, né? Esse ADN vem do dono. Né, do que ele define como marca da empresa. E ele procura no mercado pessoas adequadas e que entrem nesse mesmo ADN. Claro. Né? E ele quer que essas pessoas passem para o mercado essa imagem. Né? Então, por isso o branding é tão importante hoje nas empresas. Né? Essa propagação da marca da empresa, né? Então, assim, faz com que as pessoas se identifiquem, com que as pessoas retornem, com que as pessoas confiem, né? E acreditem a empresa o que, de fato, ela quer que as pessoas acreditem, né? Por exemplo, nós não compramos um produto de uma empresa que não confiamos. Né? É evidente, então, isso é. E isso serve, nós não vamos a um médico no qual não confiamos. Né? A gente precisa confiar e ele precisa também passar essa confiabilidade primeiramente pela imagem, porque antes dele dizer o que o que ele veio fazer, né? Ou seja, nos fazer a anamnese e procurar o diagnóstico da nossa doença ou da nossa não doença, nos tranquilizar nesse sentido, a primeira coisa que a gente compra é a imagem dele, né? Se ele está de forma correta, ou seja, se ele der a mão pra gente com uma unha suja, ou com uma bata cheia de sangue, como já aconteceu nas urgências. Sim. O meu filho, com aninhos, com 1 ano, foi atendido num hospital por um médico às 2h da manhã com uma bata que era uma... Bom, aquilo dava vontade de vomitar, não é? Pois. E uma criança a gente até entende que isso pode ter acontecido há 5 minutos, mas a gente também pode fazer leitura que ele não teve o cuidado de se limpar, né? E de trocar o jaleco, porque realmente dá um péssimo aspecto, claro. Né? E fora que é nada higiênico para um ambiente hospitalar, né? Então, assim, de forma nenhuma isso traz confiabilidade, né? Por exemplo, se entramos num consultório dentário e o uniforme também da recepcionista está sujo de café, né? Ela pode ter um belo sorriso e uma bela simpatia e nos receber bem, mas o olhar só bate naquela sujeira que você diz, poxa, ela não teve o mesmo respeito, né? Claro. Pelo ambiente no qual ela convive. Então, por isso é muito importante a gente ter esses cuidados. Né? E eu queria falar mais um pouco assim, sobre essa expressão facial também, porque o sorriso também é a porta. Né? Então, às vezes, assim, ele sublima uma série de situações. É a primeira forma na qual nós desconstruímos a pessoa que está na nossa frente, é quando a gente sorri de forma verídica, de forma verdadeira. Né? E é a primeira porta, depois a gente olha no olho e conversa com ela e o interlocutor faz a leitura de forma correta. Né? A gente abriu a porta com um sorriso, a gente olhou de forma verdadeira, né? E a gente agora pode trazer o conteúdo e nos apresentar, né? E vamos falar isso de uma forma como um todo. Né? Bem, falando um pouco mais sobre a marca pessoal da gente, né? É muito importante esse símbolo visual, porque ele é o que vai trazer a memória depois. Né? Você estabelece essa missão e essa visão. Por exemplo, quando você depois quer lembrar e quer falar de alguma coisa para alguém, o que você vai falar é sobre a memória visual que você teve. É evidente, né? É mesmo isso, Paula. Estou plenamente de acordo. O que você lembra depois? É o sorriso da pessoa. É o sorriso. E a pessoa cantar. Se ela é loura ou morena, né? Se ela é baixa ou alta. Sim, não, sim. Aquela baixinha, é aquele altinho, sei lá, aquele altinho não, mas aquele alto. Amarela, né? É borboleta amarela. Aquele que adora vestir de branco, enfim. A gente lembra muito, a gente tem essa memória visual muito grande. Né? Então, por isso que a marca é tão importante, assim, e ela tem que trazer esses valores intrínsecos, né? Ela tem que trazer esse lado verdadeiro. Então é isso, assim, eu queria citar um pouco essas situações de que é esse cuidado que precisamos ter na hora de nos apresentarmos e de nos identificarmos com o lugar. Né? Por exemplo, falando do branding, né, existe uma vertente hoje que é o Brand Sense, que diz sobre os 5 sentidos, né? Que é a visão, a audição,
o tato, o paladar e o olfato. Por exemplo, se você entra também num lugar onde o cheiro, por exemplo, algumas lojas usam bastante isso, né? Tem essa identificação, porque, por exemplo, você entra na Zara Home, ela tem um cheiro, né? Você entra, por exemplo, na Natura, ela já tem outro cheiro. Então, de repente, você está em algum lugar onde alguém passa, você fala, nossa, está parecendo o cheiro da Zara, enfim. Né? As pessoas se identificam também pelo olfato, né? Como a música. Né? Música também nos traz essa memória, né? Então, por isso é tão importante esse conjunto estar andando junto. É isso hoje. Muito bom. Ficamos com uma ideia de que, afinal de contas, vivemos, todos sabemos disso, vivemos em sociedade e devemos transmitir o que de melhor temos, não é? Isso deixa marcas nas pessoas, o sorriso, o nosso perfume, a nossa maneira de falar, a nossa voz, o nosso olhar, tudo isso deixa marcas indeléveis no nosso interlocutor. É verdade. Se forem positivas, estamos salvos. É isso aí. Seremos identificados pelo que é de bom. E o importante é sermos identificados pelo que é de bom e não pelo que é de mau. É verdade. É evidente. Paula, foi um prazer tê-la cá. Obrigada. Espero que continue a vir até ao Porto Encontro, porque a Paula é uma mais-valia para nós. Claro, daqui a 15 dias estarei aqui. É uma honra tê-la aqui no nosso programa. E para mim é um prazer. Paula, eu que agradeço, Mônica. Um bom começo de semana para si, cheio de sorrisos. Obrigada. Porque tem uma postura graciosa e nós gostamos muito de si. Muito obrigada. Todos os nossos ouvintes gostam. Muito obrigada. Até à próxima. Um bom dia. Metropolitana, a rádio feita a pensar em si.